Que semana poderosa, que semana abençoada que nós vivemos aqui no nosso devocional Café e Graça. Nesses últimos dias, nós falamos aqui sobre curar a fé ressequida. Falamos sobre estender a mão. Mas eu preciso fazer uma última pergunta para você. E é a pergunta mais importante de todas. Para que você está estendendo a mão? Seja muito bem-vindo ao último episódio dessa série, na verdade dessa semana, né? Nós estamos falando sobre ativar e fortalecer a sua fé. Nessa temporada do nosso Café e Graça, nós teremos temas semanais para edificar a sua vida. E essa pergunta é importante, porque o que você está esperando receber? É uma cura? Uma cura pequena? É uma provisão? É uma provisão pequena para pagar uma conta, para pagar uma dívida? Você quer uma paz? Você quer... O que você quer? O que você está esperando receber de Deus? Sabe, há uma verdade que ela é muito desconfortável, mas é muito poderosa. Deus tem prazer em fazer grandes coisas. Claro, Deus quer fazer coisas pequenas, coisas grandes, Deus quer fazer na nossa vida, mas a verdade é que às vezes a gente pensa que a nossa necessidade é grande demais. Às vezes a gente acha que nós não temos mérito suficiente para receber tão grande milagre. Mas eu estou aqui para te dizer uma coisa, a nossa necessidade, por maior que pareça, é apenas uma gota no oceano da provisão que Deus tem para nos dar. Isso significa que muitas vezes o fator limitante no reino de Deus não é a capacidade de Deus para nos dar, é a nossa incapacidade de pedir. É a nossa falta de ousadia para crer. Quando nós olhamos para a palavra nessa perspectiva de fé, nós percebemos que a Bíblia nos ensina que a sua fé, determina o tamanho da sua bênção. Isso parece meio arrogante, né? Parece meio humanista, parece muita coisa, mas é bíblico, é bíblico. Pensa, por exemplo, na mulher do fluxo de sangue. Ela poderia ter orado por uma morte rápida. Já que eu estou sofrendo, me mata, Senhor. Em vez disso, ela disse, eu vou tocar nele, e quando eu tocar nele, eu serei curada. Sua fé determinou o que ela ia viver. Ou então, o cego Bartimeu, lembra do cego Bartimeu? Ele poderia pedir esmolas, como ele fazia. Mas quando ele percebe que Jesus está chegando, ele começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quando Jesus perguntou para ele o que ele queria, ele disse, que eu veja novamente. Ele não pediu uma esmola, ele não pediu um cão-guia, ele pediu um grande milagre. Que foi isso que ele recebeu. Sabe, a religiosidade nos ensinou que precisamos ter uma fé humilde, sabe, uma fé pequena, sabe, ficarmos assim, mirrados, pedimos pouco, sabe, para não incomodar Deus, sabe, ou para não parecermos presunçosos, né, triunfalistas. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa, isso não é humildade, isso é incredulidade. Deus é Deus de coisas grandes e de coisas pequenas também, mas a coisa pequena e a coisa grande tem a mesma fonte, o poder de Deus. Você precisa crer nisso. Sabe, a verdadeira humildade não é pensar pequeno sobre si mesmo, é pensar grande sobre Deus. Não é sobre nós, é sobre Ele. Sabe, pedir coisas grandes honra a Deus. Sabe, por quê? Porque isso demonstra que você crê que Deus é poderoso para fazer coisas extraordinárias. Sabe, talvez você não consiga, você fala, cara, eu não consigo pedir coisas grandes, eu não tenho fé para isso. Então comece com as coisas pequenas, mas não pare lá. Vai esticando a sua fé, vai esticando a sua fé. Para quê? Para que você viva coisas extraordinárias, porque é isso que Deus tem preparado para você. Não se acostume em viver na mediocridade. Não se acostume a viver escondido nos cantos da vida. Viva a vida que Deus preparou para você. Sabe, talvez no fundo do seu coração existe um sonho grande.
um desejo de viver algo grande, sabe, um sonho que você tem e que você não tem nem coragem de admitir em voz alta. Quem sabe um negócio, um ministério, uma família, uma liberdade financeira, eu não sei. Mas a sua fé ressequida te convenceu de que isso é impossível, ou de que você não merece isso. A verdade é que você olhou para o tamanho do seu sonho, depois você olhou para o tamanho da sua mão atrofiada e desistiu. Se contentou em viver a sua vida que você vive hoje. Você trocou o oceano de Deus por uma poça de conforto, de religiosidade. Ah, meu irmão, hoje é dia de você tomar uma decisão de romper com esses limites. Hoje é dia de você tomar posse da bênção que Deus tem preparado para você. O meu objetivo nessa semana não foi trazer para você uma fé fraca, uma fé religiosa, mas uma fé que te tire desse conformismo, uma fé que te leve, que te impulsione para viver o extraordinário. Sabe, entenda que não há nada que seja maior do que Deus, nem a sua bênção, nem o seu sonho. Deus é maior do que tudo. Você precisa crer nisso. E hoje a sua ação para a gente fechar essa semana é algo muito poderoso. O que você vai fazer? Você vai quebrar o teto da sua própria expectativa. O que você vai fazer? Você vai pegar aquele sonho grande, sabe aquele sonho, aquela vontade, aquele desejo que você tem, que você escondeu? Você vai tirar a poeira dele. Aleluias. Você vai escrevê-lo no papel. E você vai olhar para ele. E você vai estender a sua mão. Aleluias. Você vai estender a sua mão. Agora a sua mão não está mais ressequida. Você já foi curado. Você já recebeu fé. Você já recebeu o poder de Deus. E você vai estender a sua mão em direção a esse sonho. E vai fazer uma declaração de fé que encerra essa semana. E que vai desatar uma nova fase na sua vida. Você vai dizer com alta voz, com força. E vai dizer: eu declaro em nome de Jesus que a minha vida atrofiada acabou. Eu abro mão de viver uma vida mirrada, esburacada e cansada. Eu entro no descanso do Senhor para viver uma vida de desfrute pela fé. Eu estendo a minha mão e tomo posse, não apenas do que eu preciso, mas de tudo que Deus tem preparado para mim. Eu me aproprio das bênçãos de Deus e declaro que o meu futuro será maior do que o meu passado. A minha bênção será do tamanho do meu Deus. Aleluias. Ah, meu irmão, você vai viver algo poderoso. Essa declaração, esse posicionamento vai virar uma chave na sua vida. Eu creio nisso. Sabe, você recebeu todas essas mensagens. Não volte a ser quem você era. Não volte para o canto. A sua mão foi estendida. A sua mão foi restaurada. Agora, viva a partir disso. Vivendo, esperando, tendo expectativas de coisas extraordinárias. Use a sua mão para receber aquilo que Deus tem para você. Amém? Que Deus abençoe você. Eu te espero segunda-feira para mais uma semana de devocional, onde nós vamos falar agora sobre o descanso. Como descansar em Deus. Mas agora é hora de tomar posse daquilo que Deus tem para você. Vai fazer essa atividade e eu te vejo segunda-feira para mais um Café e Graça. Deus abençoe.